olha que forte que me vem agora. Moisés, pela dureza de seu coração, lhe permitiu isso. Mas quando Deus criou o homem e a mulher, não era assim, não. Desde o princípio não era assim. Eu, porém, vos digo que qualquer que der de carta de desquite à sua mulher, a não ser por... Eita, glória a Deus. Onde cá, xedeká, sedeká, suitecou, aminá. Propanto calabace. Olha só que forte isso. Homem nenhum é capaz de fazer o que Jesus fez por você. Homem nenhum é capaz de fazer o que Jesus faz por você. Homem nenhum é capaz de fazer o que Jesus fará por você. Passado, presente e futuro. Glória a Deus. Aleluia. Mas se está na Bíblia, tem que ser falado tudo ao pé da letra. De Gênesis a Apocalipse, eu não posso selecionar. É isso aqui convém falar. Isso aqui porque tem pessoas que pegam esse versículo, né? Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Aí mistura uma coisa, não tem nada a ver com a outra. Se está na Bíblia para ser pregado na Bíblia, de Gênesis, né? No princípio criou Deus os céus e a terra. Ponto final. A Apocalipse ficaram de fora os cães, os adúlteros, os mentirosos, os feiticeiros, os fornicadores, os prostitutos, os adúlteros, enfim. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio para testemunho que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Não era ele a luz, mas veio para que testificasse da luz. Ali estava a luz verdadeira que alumia todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nascerão do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Vamos meditar também em Hebreus capítulo 12, diz o seguinte a palavra do Senhor. Portanto, nós também, pois que estávamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. Ainda não resististe até o sangue, combatendo contra o pecado. E já vos esqueceste da exortação que argumenta convosco como filhos. Filho meu, não desprezes a correção do Senhor, e não desmaies quando por ele fores repreendido, porque o Senhor corrige o que ama, e açoita a qualquer que recebe por filho. Se suportais a correção, Deus vos trata como filhos, porque que filho há a quem o pai não corrija? Mas se estáis sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. Além do que, tivemos nossos pais segundo a carne, para nos corrigirem, e nós os reverenciamos. Não nos sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos para vivermos? Porque aqueles, na verdade,
Por um pouco de tempo nos corrigiam como bem lhes parecia, mas este, para nosso proveito, para sermos participantes da sua santidade. E, na verdade, toda correção ao presente não parece ser de gozo, senão de tristeza, mas depois produz um fruto pacífico de justiça nos exercitados por ela. Glória a Deus, aleluia. Vamos repetir o versículo 1 e o versículo 2. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que lhes estava proposto suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Glória a Deus, aleluia, ao Deus Todo-Poderoso por esta passagem maravilhosa, linda e tremenda. Então, nesta noite, queremos meditar sobre o seguinte tema: meu mentor é Jesus. Meu mentor é Jesus. Em 2009, no início da minha caminhada, eu confiava e firmava, se espelhava em muitos homens e mulheres de Deus. Me lembro muito bem que até mesmo a minha primeira pregação na Igreja Assembleia de Deus, Ministério Bela Vista, no bairro Prefeito José Walter, a minha primeira pregação, uma parte dela foi copiada de um pedaço de uma pregação de um pastor muito conhecido e usado na época. Pastor esse que até pouco tempo atrás caiu nas drogas e Deus, pela sua infinita misericórdia, o resgatou novamente. Fiz menção disso porque me recordo muito bem o dia que o Espírito Santo falou comigo e me levou até Jeremias capítulo 17. Então, a parte A do versículo 5. Assim diz o Senhor: maldito o homem que confia no homem e faz da carne o seu braço. Então, eu confiava muito no homem, acreditava muito no homem, ainda não tinha um conhecimento, posso dizer que um conhecimento básico da palavra de Deus, e depositava a minha força, no homem, como a palavra fala aqui. A minha força, fazia do homem fazer a carne do seu braço, a minha força, a minha confiança, e não no Senhor, Confiava no conhecimento humano, conhecimento falho, fraco, pecador, mortal, E quando o Espírito Santo me trouxe até aqui, eu me lembrei da primeira pregação, Gaguejei muito, não saía coisa com coisa, misturando muita coisa, muita mensagem junta, e pela infinita misericórdia Deus ainda salvou naquele dia, Deus ainda salvou naquele dia. Então, quando nas Assembleias de Deus, eu não sei se ainda é assim, tinha um pastor que ele me acompanhou desde o princípio. Eu cheguei na casa desse pastor de pince, de cordão de prata, Então ele me acompanhou desde o princípio, então me apeguei muito a ele, A gente fazia a leitura da palavra, mas não é como hoje que a gente faz a leitura, medita realmente na palavra de Deus, de dia e de noite, Como o Senhor falou com Josué: medita nas minhas leis de dia e de noite, para que tu vá bem em todos os teus caminhos. Então eu não tinha essa convicção, esse desejo de ler, de meditar, de buscar como hoje a gente vem buscando, para a honra e glória do Senhor. Então eu não tinha visto isso, nunca tinha visto isso, assim, um pastor mesmo, realmente dedicado, preocupado com as ovelhas. Então me apeguei muito ao homem. Então, quando o Espírito Santo me trouxe para essa passagem, eu me lembrei, pastor Ricardo Santiago. Eu sou uma pessoa que a minha memória é uma benção a minha memória, Então, nunca vou esquecer, talvez eu não posso dizer que nunca, Mas se eu for me esquecer, já faz muito tempo. Isso aconteceu em 2009, Essa pregação foi em 2009, Quando eu aceitei, realmente eu não me recordo, Acabei de falar como é que é a minha memória. Então, realmente, quando eu aceitei, eu não me recordo. Mas esta pregação foi em 2009, porque tem o vídeo, E lá no vídeo tem a data, o tempo. Então, o pastor Ricardo Santiago, da Assembleia de Deus, então, me espelhava muito nele, inspirava muito nele mesmo. E começou tipo um rodízio de pastores, onde, se eu não me engano,
de 3 em 3 anos, ou é 2 em 2 anos, ou é 5 em 5 anos. Eu sei que tem um período de tempo que fica revezando, né? Ficava, não sei se ainda é assim, ficava revezando, mudando os pastores, né? Alguns chamavam até de rodízio de pastores. Então, quando esse pastor saiu, eu fiquei muito triste, né? Porque a gente era vizinho, a gente dividia quintal junto para começar, né? A gente dividia quintal junto, conversávamos muitas e muitas vezes em cima do muro da divisa dos quintais. Então, muito apegado ali nele, ao ser humano, né? Ao ser humano. O que aconteceu? Isso em 2009. Então, o que aconteceu? Se ia para os cultos de doutrina. Lá os cultos de doutrina era dia de terça-feira no templo. Não sei se ainda é assim, não sei como é que está os dias, né, de cultos da Assembleia de Deus Bela Vista, mas no tempo era assim. Terça-feira tinha doutrina, quinta-feira tinha um outro culto que eu não me recordo, mas tinha outro culto sem ser o de doutrina. Aí domingo tinha a escola dominical pela manhã e o culto à noite. E eu estava em todos, ensaio às vezes ia, culto das mulheres ia, culto das crianças ia, estava em tudo que era culto. Então, quando eu menos cuidei, quando esse pastor saiu, quando eu menos cuidei, eu estava indo só para doutrina e os cultos de domingo e escola dominical. Gostava muito da escola dominical. Ficava esperando acabar aquilo ali para comprar a nova revistinha. Achava legal. Por mais que não entendesse nada, mas eu gostava de estar ali. Não entendesse nada, não entendia muitas das coisas, né? Não entendia muita coisa mesmo, né? E depois comecei a ir só para as terças e domingo. Depois não estava mais indo para os cultos de doutrina, estava indo só para os domingos. E quando eu menos cuidei, não estava mais indo para domingo nem um dia. E quando eu menos descuidei, eu me desviei, né? Não posso dizer que me desviei para a vida que eu vivia antes, né? Porque dali o Senhor já me resgatou, me tirou daquele lamaçal ali, das drogas, das bebidas, né? Mas me afastei de congregar, posso dizer assim, né? Deixei de congregar e já falo até aqui para os irmãos, se você... até o pastor que a gente assiste muitos vídeos dele, ele gosta de brincar, né? Os desigrejados, né? Os desigrejados sendo pastoreados pelo YouTube, então a gente não recomenda, tá? Não recomendamos que você fique tentando se alimentar. Ah, irmão, mas a fé vem pelo ouvir. Sim, mas é bom você se congregar. Tem uma passagem que me vem à memória agora que fala assim: quão doce ou quão agradável é bom que os irmãos vivam em união. É mais ou menos assim, né? Vou procurar e vou estar colocando aqui embaixo essa mensagem. Então, não deixe de se congregar. Você tem que se congregar. Você não é ovelha sem pastor. Você tem que ter o seu pastor, tem que estar na sua igreja. Então, deixei de me congregar e eu estou lhe falando isso por experiência própria, porque eu passei por isso, achando que tentando só se alimentar em casa, né, lendo uma vez ou outra. Isso é uma brecha do inimigo, é tudo que ele quer, te tirar da congregação, te deixar sem congregar, que você vai... O inimigo, ele é diferente de nós, irmãos. Às vezes, se você disser para qualquer pessoa que tem uma coisa para dar para ela, ela vai ficar direto. Quando tá perto, o que será que eu vou ganhar? Ou então ficar só perguntando, né? E aí, o que é? Principalmente se for para uma criança. O inimigo, ele tem paciência, muita, né? Diferente de muitos de nós, né? A paciência dele, vem anos ali com aquela estratégia ali só rodeando, cercando. Ele bota uma, vê se dá certo, joga outra para ver se dá certo e vai assim, até vai fazer armando laço até te tirar da presença do Senhor, te tirar do aprisco do Senhor. Então, não recomendamos que você fique sem se congregar, tá? Então, quando eu menos cuidei, né? Menos descuidei e olha, me veio um versículo forte agora no coração: aquele que está de pé, cuide para que não caia. Então, hoje sabemos disso. Hoje tem esses versículos fortes nas tábuas do nosso coração, né? Hoje temos o
Esse é um dos versículos que mais vem no nosso coração quando estamos ministrando ou quando estamos fazendo algo para o Senhor. Então, aquele que está de pé, cuide para que não caia. Você que está de pé, você que aceitou Jesus, você que se reconciliou, você que está nos caminhos do Senhor. Eu posso estar... irmão, mas eu já tenho 50 anos de evangelho. Você pode estar afastado dentro da igreja e não sabe, né? Então, aquele que está de pé, aqui essa mensagem é para os que estão de pé. É para os que falam em línguas, para os que são usados por Deus, é para os que estão ali todos os domingos, é para todos os que estão de pé, todos. Independente de novos convertidos, independente de estar 300 anos, 10 anos, sei lá quantos anos dentro da igreja, né? É todos. Aquele que está de pé, cuide para que não caia. Então eu não cuidei. Por que eu estou falando isso? Porque eu não cuidei. Eu deixei de ir um dia, deixei de ir outro, aí foi o quê? Enfraquecendo espiritualmente. Então, quando passei a priorizar mais as coisas do mundo do que as coisas de Deus, comecei a enfraquecer e foi ligeiro, foi muito rápido, né? Quando eu me descuidei, não estava mais indo para os cultos e acabei deixando de me congregar, né? Mas para a honra e glória do Senhor Jesus, o Senhor me resgatou, né? Então, esse é um dos exemplos, né? Baseado nessa parte aqui do versículo 5, né? Que eu coloquei a minha força, eu fiz do pastor Ricardo a minha força, o meu braço forte, né? O meu rochedo. Nesse tempo eu ia ser até ser consagrado a obreiro, né? Como eu botei aí na tela no vídeo anterior, no anterior da mensagem, né? Eu já pregando, ia ser consagrado a obreiro, né? Então, outro fato foi que a gente estávamos em uma igreja também que se espelhava demais nesse pastor. Aprendemos muitas coisas, né? Muitas coisas mesmo com ele. E sempre eu me lembro da passagem que Jesus fala, né? Escutem bem o que eles têm a ensinar, pois eles sabem muito bem explicar sobre isso, porém não façam o que eles fazem, né? E ele começou a falar, né, que pode estádio de futebol, pode isso, pode aquilo, né? É como se falasse umas coisas sim e umas coisas não. Mas se está na Bíblia, tem que ser falado tudo ao pé da letra, né? De Gênesis a Apocalipse, eu não posso selecionar. Isso aqui convém falar. Isso aqui, porque tem pessoas que pegam esse versículo, né? Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Aí mistura uma coisa, não tem nada a ver com a outra. Se está na Bíblia para ser pregada a Bíblia, de Gênesis, né? No princípio criou Deus os céus e a terra. Ponto final. A Apocalipse ficaram de fora os cães, os adúlteros, os mentirosos, os feiticeiros, os fornicadores, os prostitutos, os adúlteros, enfim, né? E ele começou a falar, eu vou falar só isso, não vou falar nem o nome desse pastor, a gente ora por ele, né? Mas eu fiquei triste mesmo, ouvir aquilo, porque era uma pessoa que a gente se espelhava muito, né? Aprendemos muitas coisas, e eu fiquei triste porque Deus ele já me tirou do futebol. Um exemplo das coisas que a gente vai ouvir não convém, né? Não convém, tá? Esse é um exemplo de não convém eu estar falando nome, igreja e tal, porque isso aí não convém, né? Não convém eu falar isso. Deus ele já me tirou dali. E quase que eu não saio, né? Fazia parte de torcida organizada. Foi dessa última vez que a minha mãe veio, que a gente falou, eu sei que foi esses dias que a mãe veio, né? Que a gente fala, né? Ela mesmo deu testemunho, né? Dizendo de que quando ia pra lá, né? Pra onde eu morava no tempo, né? Que a gente não queria nem, eu, né, no caso, não queria conversa com ninguém quando tinha jogo, era ligado ali no futebol, não queria nem conversa. Olha isso, como que Deus pode estar num negócio desse, né? Então, não queria conversa com a própria família, priorizava o futebol, brigava, né? Conheci algumas pessoas que chegaram a morrer, pessoas que se acidentaram, pessoas que foram presas, né? Como pode isso? Como pode Deus estar no meio do futebol? E quando um pastor que a gente conheceu, né, ele começou a falar mesmo, falar muitas verdades, inclusive sobre o futebol, que os times de futebol eles são todos consagrados ao diabo. Todos os times de futebol, todos os times de futebol são consagrados ao diabo,
né, a Satanás. Então a gente vê ali uma idolatria muito grande e Deus ele já me tirou dali. Deus ele me tirou dali e quase que não saía, né? Mas para Deus nada é impossível. Então a gente ficou muito assim, né? De um fala toda a Bíblia e o outro fala apenas algumas coisas. Fiz menção de tudo isso para que você que está do outro lado, sim, tenha uma admiração. Tenha uma admiração pelos grandes homens e mulheres de Deus, né? Que Deus ele levanta aqui nesta terra. Deus ainda usa. Deus ainda fala através de homens, de mulheres, através de louvor, através da sua palavra, através de homens e mulheres. Mas eu não tenho mais, devido às decepções, né? Não tenho mais como meu mentor. Não tenho mais como meu mentor, né? O Espírito Santo me trouxe para cá e eu chorei forte e me lembrei de tudo, passou muito rápido. É incrível quando Deus fala que passa assim tudo muito rápido, questão de segundo você recebe a mensagem, capta, chora, muito rápido a reação. Assim diz o Senhor: maldito o homem que confia no homem, maldito o homem que confia no homem e faz da carne o seu braço, Então eu não tenho homem nenhum como mentor mais. O homem ele é falho, o homem ele é fraco, o homem ele é pecador. Tenho admiração, sim. Aprendo muitas coisas. O próprio Jesus falou para os fariseus: ouçam o que eles dizem, eles têm muito a ensinar, porém não façam o que eles fazem, né? Não façam o que eles fazem. E faz da carne o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Então, hoje, 2021, temos Jesus como meu mentor. Homem nenhum é capaz de fazer o que Jesus fez por você. Homem nenhum é capaz de fazer o que Jesus faz por você. Homem nenhum é capaz de fazer o que Jesus fará por você. Passado, presente e futuro. Glória a Deus. Aleluia. Versículo 6. Porque será como a tamargueira no deserto, e não sentirá quando vem o bem. Antes, morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Só para recapitular aqui, tá? Essa mensagem aqui foi para onde o Espírito Santo me levou. Versículo 7. Bendito o varão que confia no Senhor. Eu confio no Senhor Jesus. 2021. Não estou dizendo que eu não admiro grandes homens e mulheres de Deus. Admiro sim, aprendemos muitas coisas com grandes homens e mulheres de Deus, inclusive o nosso pastor, né? O nosso pastor que ama os salmos, que ama os salmos, né? Que ama os salmos. Aliás, corrigindo, ele ama Deus, mas ele tem um carinho muito especial pelos salmos, eu acredito que sim, né? Então confiamos no Senhor Jesus. Bendito o varão que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Porque ele será como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e no ano de sequidão não se afadiga, nem deixa de dar fruto. Olha que mensagem profunda, olha que mensagem profunda. Olha, o próprio Deus está falando aqui, ele considera como um maldito. Olha aí, eu era um maldito. Dá pra acreditar? Chorei feito criança ouvindo isso aqui. Ouvindo Deus falar comigo dessa forma. Você era um maldito. Dá pra ouvir? Foi o que a gente leu agora há pouco. Deus ele pune e castiga como um pai, né? Como um pai, porque ele é nosso pai. E olha o que ele falou. Assim diz o Senhor: maldito o homem que confia no outro. Então, se eu confiava no homem, eu era o quê? Maldito. Então hoje aprendemos, né? Bendito o varão que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor, porque ele será como árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e no ano de sequidão não se afadiga, nem deixa de dar fruto. Olha isso aqui. Como eu não posso ter Jesus como meu mentor?
Como eu não posso ter Jesus como meu Senhor, Rei, Salvador e Mentor? Olha isso. Se eu sou bendito porque confio no Senhor, a minha esperança está no Senhor. Olha o que vai acontecer se eu boto a minha esperança no Senhor. Confio no Senhor, faço de Jesus o meu mentor. Não se afadigo, nem vou deixar de dar fruto. Né? Toda semana, né? Para a honra e glória do Senhor, estamos postando vídeos. Estamos postando mensagens dadas pelo Senhor. O meu conhecimento, se fosse depender do conhecimento humano, da memória, da sabedoria humana, o conhecimento humano é limitado. Os sábios foram que crucificaram Jesus, né? Os sumos sacerdotes da época, tão inteligentes que eram, crucificaram Cristo, nosso Senhor e Salvador. Então, o conhecimento do homem é falho, é fraco, é pecaminoso, é limitado. Olha que forte que me vem agora. Olha a passagem que me vem ao coração, lembrando. Moisés, né? Um homem muito usado por Deus, né? Quando, eu não lembro se eram os escribas, se eram os fariseus, ou se era apenas... Eu não lembro exatamente quem era especificamente, mas eu me recordo quando essa pessoa chega para Jesus e fala assim: é lícito dar carta de repúdio à mulher, né? Porque está escrito, né? Aí faz menção da passagem de Moisés. Moisés permitiu, e Jesus fala o quê? Moisés, pela dureza do seu coração, permitiu isso. Mas desde o princípio, desde Gênesis, desde quando Deus criou Adão e Eva, não era assim. Deus uniu o homem e a mulher um só, né? Para que sejam uma só carne, né? Então, olha que exemplo que me veio ao coração agora, né? Moisés. Então, olha, um homem usado por Deus, foi inspirado pelo Espírito Santo, pelo próprio Deus, para libertar o seu povo, para conduzir e guiar aquele povo ali durante 40 anos no deserto. Olha o que Jesus falou com Moisés: pela dureza do seu coração fez isso, permitiu isso. Imagina um de nós, irmão. Imagina um de nós que não anda nem daqui para 1 quilômetro, 2 quilômetros. A sua igreja é 1 quilômetro a pé, 2 quilômetros a pé, você já está reclamando, murmurando, se queixando. Imagina aí 40 anos no meio do deserto, sendo sustentado por Deus, maná, água saindo da rocha, né? Sendo alimentado e conduzido por Deus. Nuvem de dia para esfriar do sol quente, coluna de fogo durante a noite para aquecer do frio. Homem que veio grandes coisas, foi usado por Deus tremendamente, que viu diante dos seus olhos um mar gigante se abrir de um lado para o outro, para o povo de Israel passar. Olha que forte isso. Já parou para pensar? É uma mensagem muito conhecida. Moisés, um homem conhecidíssimo na palavra de Deus. Você perguntar para, acho que de a cada 10 cristãos, se você perguntar, eu acho que 9 vai dizer: sei, que abriu o mar, né? Que através do poder de Deus abriu o mar vermelho, né? Diz até o nome do mar. Uma passagem conhecidíssima. Então, Jesus falou o que sobre ele? Moisés, pela dureza do seu coração, lhe permitiu isso. Mas quando Deus criou o homem e a mulher, não era assim, não. Desde o princípio não era assim. Eu, porém, vos digo que qualquer que der de carta de desquite à sua mulher, a não ser por... Eita, glória a Deus. Onde cá, xedeká, sedeká, suitekou, aminá. Propanto calabassi. Olha só que forte isso. Pois qualquer um que dê carta de divórcio à sua mulher, né, a não ser por causa de prostituição, vai estar fazendo o quê? É como se eu estivesse dizendo assim agora, a partir de hoje. Tô dando só um exemplo, tá? Não dá mais certo, tá bom? Não dá mais certo e quero me separar. Pega a aliança aqui, tiro e pronto. Eu tô dando... só para que os irmãos entendam, né? Se ela se relacionar com outra pessoa, ela vai estar em adultério. Se eu me relacionar com outra pessoa, eu vou estar em adultério. A não ser que vá cada um para o seu lado e cada um não queira mais conversa com ninguém. Isso é. Se você quiser morar no céu. Eita,
É forte. Veio agora, ó. Fresquinho, maná. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Meu mentor. Ficarão de fora os adúlteros. Não sou eu que estou dizendo. Irmão, tu tá julgando. Não sou eu. Quem julga é a Bíblia. Quem julga é a palavra de Deus. Está escrito em Apocalipse. Ficarão de fora os adúlteros. Tem outra listinha lá, mas não vem ao caso. Vem ao caso falar agora. Os adúlteros. Né? Os adúlteros vão ficar de fora. Você terminou o relacionamento? Fique só. Fique só. Até Jesus voltar. A não ser em caso de prostituição, né? Não é nem que Deus... Deus ele permite. Não. A não ser por causa de prostituição. Cada um entenda aí como quiser. Essa orientação do seu pastor da sua igreja, né? Para mim não tá aplicando aqui a doutrina aqui. Os irmãos não querem ir para a igreja, né? Os desigrejados. Amém? Amém, glória a Deus. Então, voltando para Jeremias, né? Vendo essa passagem forte, foi que eu entendi. Quem me libertou foi Jesus. Quem me resgatou do mundo onde eu estava, que, tem que falar. Eu tenho que falar. Eu não posso falar umas coisas sim e outras não, né? Não posso falar umas coisas sim e outras não. Deus ele vai cobrar de mim se eu não falar. Se ele manda eu falar algo e eu não falo, Deus vai cobrar de mim. Deus ele vai cobrar de mim, né? Então, muitos de próprios familiares não acreditavam mais. Esse aí já não tem mais jeito. Esse aí já não tem mais solução. Esse aí, o fim dele é... E eu nem me espanto. Eu nem me espanto com isso, né? Um dia desse a minha mãe estava dando o testemunho aqui, quando a minha avó não era da igreja ainda, né? Que posso dizer que assim como eu emprestava o meu corpo, a minha boca, todos os meus órgãos para o diabo. E a minha avó emprestando a sua boca para o inimigo, ela falou a seguinte frase, isso quando eu era bebê, recém-nascido: rasga a mortalha, porque isso daí não vai viver. Olha só. Mas quando Deus ele sabe acerca do futuro. Deus ele sabe acerca do futuro que vai acontecer, né? O inimigo, por mais que ele queira, ele não tem esse poder. Jesus, quando ele venceu na cruz, ele pegou a chave da morte. Ele não tem, o inimigo ele não tem esse poder. Não tem esse poder. Ele está lá, pedindo pela sua vida, pela minha vida. Que me vem ao coração agora. O inimigo ele pediu pela vida dos discípulos. Um deles que me vem à memória agora é Pedro. Jesus ele fala para ele: Pedro, Simão, eis que Satanás te cirandou como trigo. Mas eu roguei ao Pai por ti, para que não desfaleça a tua fé. Então Jesus, isso eu entendi de uma vez por todas, que Jesus ele é o meu mentor. Olha, Jesus ele rogou por Pedro, rogou ao Pai por Pedro. Eu roguei ao Pai por ti, para que não desfaleça a tua fé. Então, para que você pegue de uma vez por todas essa mensagem, Jesus ele está até hoje à direita de Deus Pai, como sumo sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque, intercedendo por mim e por você. Olha que lindo isso. Rogando por mim e por você. Rogando por todos nós, porque foi para isto que ele veio, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, né? Deus ele não tem prazer na morte do ímpio, né? Como meditamos já. Deus ele não tem prazer. Deus ele não tem prazer na morte do ímpio, né? Não tem prazer na morte do ímpio. Então, o Senhor não permitiu que eu morresse. Passei por diversas situações na minha vida, que se eu for falar aqui, tem irmãos que pode nem sequer acreditar, né? Que passei por quem nos vê, né? É um dos versículos que a gente fala muito forte também, né? Hoje mesmo a gente falou ele, não foi? Quem éramos nós? Quem éramos nós? Quem éramos nós? Quem era você? Quem era você? Ou você pensa que por você ter só um pecadinho, ou um pecadinho aqui, um pecadinho ali, e não se arrepende, você não pode perecer, não pode ir para o inferno? Onde que tem isso na Bíblia? Ou você acha que o inferno tem ali
as classes ali, as classes sociais como aqui na Terra que tem a classe A, a classe B, a classe C. Não, ali no inferno tem um lado ali que é menos quente, viu? Ó, tem ar-condicionado e tudo, viu? Não, aquele ali é para quem matou, aquele ali é mais quente. Aquele ali é mais quente. Aquele ali aquele ali é cruel, viu? Aquele ali é para quem fez coisa braba mesmo enquanto estava na terra. Não existe isso não. Ficaram de fora os cães, os adúlteros, os mentirosos. Olha isso. Você pode perder a sua salvação por mentira. Deus, ele odeia mentira. Deus, ele odeia mentira. Não, Deus odeia mentira. Deus, ele odeia mentira. Por isso que fala, ficaram de fora os mentirosos. Mas não é uma pessoa que mente. É a pessoa que não se arrepende das suas mentiras. É a pessoa que não se arrepende do seu pecado. Olha o que me vem ao coração. Já abandonei o esboço. Quem dá a direção do culto é Deus. Eu anoto o esboço aqui. Um esboço gigante. Eu falei, acho que 10% do esboço. Quem dá a direção do culto é o Senhor. Olha o que me vem ao coração. Deus, ele não gosta de mentira. Deus, ele não gosta de mentira. Me vem a passagem de, se eu não me engano, Ananias e Safira, né? Ananias e Safira que Deus matou por conta da mentira. Foi. Ananias e Safira. Irmão, isso foi no Velho Testamento. Onde que você viu isso? É no Novo Testamento. Atos dos Apóstolos, se eu não me engano. Se não me falha a memória, é o capítulo 5. Se não me falha a memória, é o capítulo 5. Né? Antes disso acontecer, tem um determinado cidadão, que eu não me lembro. Meu Deus, tem misericórdia desse servo falho, fraco, pecador, barro. Tem um determinado cidadão, só para resumir a história, só para poder você entender que Deus, ele não gosta de mentira. Deus não gosta de mentira, né? Tem um determinado cidadão que vende, se eu não me engano, uma propriedade. Vende uma propriedade e ele coloca todo o dinheiro daquela propriedade ali nos pés no caso ali era Pedro, né? Pedro ali, o apóstolo, né, da igreja. Tá aí, irmãos? Porque eles dividiam com todos, de acordo com a necessidade de cada um, eles dividiam aqueles ali, uns ajudavam os outros. Então esse determinado cidadão pegou, vendeu uma das suas propriedades e colocou todo o dinheiro. Ele não quis, não, isso aqui eu vou pegar aqui para mim. Ele colocou todo o dinheiro, a Bíblia fala, né, aos pés dos apóstolos. Tudo bem. Aí aconteceu que esse Ananias e Safira, né, se eu não me engano é Ananias e Safira o nome dela, né, eles pegaram e venderam a propriedade também. Só que eles retiveram metade, né? Metade? Metade. Metade do lucro, né? Metade do lucro. Aí tudo bem. Então, eles queriam ter a mesma, acho que penso que eles queriam ter a mesma honra, o mesmo crédito que o outro teve, né? Nossa, o cara aí, vendeu foi tudo e deu foi tudo para a obra de Deus, para ajudar os discípulos, para ajudar os irmãos que estão com poucos recursos, viu? E eu penso que ele quis ter o mesmo crédito, né? Porque até hoje eu tô pensando aqui, tentando meditar mesmo forte nessa mensagem. Por que esse cara fez isso? Porque como o próprio Pedro fala, né? Enfim, para concluir, né? Ele chega e diz que vendeu por tanto, sendo que ele já tinha embolsado, como diz aqui, né? O caixa 2, né? Já tinha embolsado a metade, sendo que a propriedade era dele, não era uma obrigação de quem vendesse, não era obrigação de fazer por livre e espontânea vontade, né? E ele chegou ali, tá aqui, vendemos a propriedade, tá aqui todo o dinheiro, E Pedro fala para ele, por que você deixou Satanás encher o teu coração com isso? Você não está mentindo para os homens, você está mentindo para Deus, né? Só resumindo, porque senão vai dar aqui um tempão. Isso dá uma pregação grande, essa história, isso é o fato que aconteceu, real, tá? E no Novo Testamento, isso, no Novo Testamento, Deus matou por conta da mentira, né? E Pedro pergunta, por que você deixou Satanás encher o teu coração? Encher o teu coração com isso, com esse propósito, esse desejo. A propriedade não é sua? Não era sua? Por que até hoje eu estou tentando entender. Por que você
né? Não falou, Pedro, eu vendi a propriedade por tanto, mas eu peguei a metade, pronto. Né? Para que ele mentiu, né? Aí Pedro fala, em verdade, você não mentiu para mim. Quis mentir foi para Deus. Na mesma hora, aquele homem ali, ele expirou e morreu. Né? 3 horas depois, né? Deus, eu acredito que Deus, ele é o Deus justo. Eu acredito que a mesma oportunidade que ele deu para a mulher dele se arrepender, porque a Bíblia fala que ela apareceu ali 3 horas depois, sem saber que o marido dela estava morto. Pedro pergunta para ela, né? Eu acredito que a mesma oportunidade Deus deu, para ele também antes, né? Porque eles venderam a propriedade e deve ter pensado ali algo, né? O que fazer, o que falar. Acho que não foi uma coisa que veio assim e fora agir, né? Porque a Bíblia diz que a mulher dele sabia disso acontecer, né? Então, 3 horas depois, ela vai ali e Pedro pergunta, vocês venderam a propriedade por tanto? E ela pega e diz, sim, vendemos por tanto, né? Mente também. 2, viu? Buf, morreu. Deus matou por conta da mentira, né? E isso é forte, é sério. Deus, ele não se agrada de mentira. Por mais que você pense que está fazendo algo ali para... não, é uma mentira do bem. Isso não existe. Isso é uma seta maligna do diabo. E em nome de Jesus, todo espírito maligno da mentira vai cair por terra. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Então, né, eu saí um pouco do assunto, mas quando Deus manda falar algo, temos que falar, né? Então, para com isso, em nome de Jesus, né? Então, tenha Jesus como seu mentor, né? Você já viu Jesus mentindo? Tem alguma passagem na Bíblia de Jesus mentindo? Não tem. Você vai ver em número, vai ler, reler. Irmão, já li a Bíblia de Gênesis e Apocalipse não sei quantas vezes e não encontrei. Nem vai encontrar. Nem vai encontrar, né? Jesus é o meu mentor. E o meu desejo do meu coração é que ele seja também o seu mentor. Porque foi ele que morreu na cruz do Calvário para te salvar. Você já leu? Você já leu Mateus? Lição de casa para vocês, né? Leiam Mateus, Marcos, Lucas, João e vai até Apocalipse. Você vai começar a pegar gosto pela palavra de Deus, né? Antes de ler, peça a Deus que através do seu Espírito Santo ele abra o seu entendimento, né? Que ele abra o seu entendimento, lhe dê a direção, lhe dê sabedoria e conhecimento, porque Deus diz, aquele que se sente por falta de conhecimento e sabedoria, peça a Deus, porque ele tem prazer em te dar. Isso é uma das coisas que eu posso te afirmar 100%, que se você pedir, Deus ele vai te dar. Acabei de falar essa passagem, quem éramos nós? Quem era eu, irmão? Você acha que eu sabia alguma coisa da Bíblia, da palavra de Deus? Nunca me imaginei na minha vida gravando vídeo e nunca me imaginei na minha vida falando das grandezas e do amor de Deus para conosco, tá? Então Jesus, ele é o meu mentor. E quem é esse mentor? Vamos meditar mais um pouco na palavra do Senhor, nas cartas de Jesus ao Apocalipse. As 7 cartas de Jesus no Apocalipse. Só para você pegar um pouco mais de quem é o meu mentor. Meu mentor é Jesus. Capítulo 2 de Apocalipse diz o seguinte: escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso. Isto diz aquele que tem na sua destra 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Versículo 8. E ao anjo da igreja que está em Esmirna escreve: isto diz o primeiro e o último, que foi morto e reviveu. Versículo 12. E ao anjo da igreja que está em Pérgamo escreve: isto diz aquele que tem a espada aguda de 2 fios. Versículo 18. E ao anjo da igreja de Tiatira escreve isto. E ao anjo da igreja de Tiatira escreve: isto diz o Filho de Deus,
que tem os olhos como chama de fogo e os pés reluzentes ao latão reluzente. Capítulo 3. E ao anjo da igreja que está em Sardes escreve: isto diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Versículo 7 do capítulo 3. E ao anjo da igreja que está em Filadélfia escreve: isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Glória a Deus, aleluia. Versículo 14. E ao anjo da igreja que está em Laodiceia escreve: isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Glória a Deus, aleluia. O princípio da criação de Deus. Olha só, que esboço lindo que o Espírito Santo deu. Ele deu a direção do começo. Olha como é que começa, quem lembra? João, capítulo 1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Desde o Gênesis, desde o princípio. Se você for voltar, desde Mateus, desde João, desde Jeremias, desde Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, Noé, ele já era. Desde quando tinha Adão e Eva, ele já era. Ele já estava com Deus. Ele já estava com Deus. No princípio, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Glória a Deus, aleluia. Então, esta foi a mensagem desta madrugada, desta noite, desse dia, desta manhã. Eu não sei que hora que você vai ver essa mensagem, mas foi mais um testemunho, eu posso contar assim, uma experiência, algo que eu passei, que eu até aproveitando que estou falando, vou concluir logo tudo, de muitas das vezes, isso faz muito tempo, quando eu via essa mensagem, que tem um pedacinho dela gravado, e eu me lembrava de tudo, de tudo que a gente passou, viveu, e isso faz muito tempo, não é agora, isso, que o inimigo colocava essa seta na minha mente, que eu chegava a ver essa mensagem e chorar. Olha que laço maligno. Hoje eu fico feliz, porque como que a pessoa vai ser usada por Deus? A pessoa sem ter experiência. Você tem que ter experiência, você tem que passar. Deus, ele permite você passar por determinadas situações para você aprender. Já pensou? Toda pessoa aceitasse Jesus e já falasse em línguas estranhas, já recebesse o batismo com o Espírito Santo, já recebesse os dons de Deus, saísse no meio da rua. Imagina só como é que não seria hoje, que você tem todo um processo, toda uma busca, tem que ter um desejo para você receber os dons de Deus. Vemos o que vemos. Imagina se desde quando cada um aceitasse Jesus, cada já recebesse o dom, já fosse usado, todo mundo fosse anunciar a palavra de Deus, todo mundo fosse pregador, cantor. Já pensou? Teria nem igreja. Então já pensou? Para a honra e glória do Senhor Jesus, o Senhor me resgatou, nos resgatou. Tinha um louvor que tínhamos separado, muito lindo, mas tem uns louvor que a gente grava, e fica dizendo que tem direitos autorais. A gente vai colocar aqui só, louvar só um trechinho, independente de ter voz bonita ou não. O Salmo 150 diz que tudo que tem fôlego louve ao Senhor. Ele não diz que é só para quem tem a voz bonita louvar o Senhor, não. Me vem um louvor muito lindo do autor da minha fé. Então, olha, deu certinho com o tema. Meu mentor é Jesus, e o nome do louvor é o autor da minha fé. Só um trechinho, tem uma parte que fala assim: e em meio a lágrimas, sorrisos de alegria e de prazer,
Eu que era cego, agora posso ver, contemplar, contemplar, enfim. Por isso eu canto glória, glória, glória ao Autor da minha fé. Glória, glória ao Autor da minha fé. A paz do Senhor Jesus. Paz do Senhor. Ó Pai, eu queria tanto ver o meu Senhor descer, vindo me encontrar. Eu posso até imaginar a refulgente glória do Senhor Jesus, transpondo as brancas nuvens no mais puro azul, onde nem sul nem norte existirá. E em meio a lágrimas, sorrisos de alegria e de prazer, eu que era cego, agora posso ver, contemplar, contemplar, enfim. Por isso eu canto glória, glória, glória ao Autor da minha fé. Glória, glória ao Autor da minha fé. Ó Pai, eu queria tanto, tanto ouvir o som que vai abrir o encontro triunfal. Rever amigos que um dia em Cristo foram feitos meus irmãos, e agora sim podemos dar as mãos, pois temos todos somente um só Senhor. E eis o consolo que envolve a minha vida, o meu Senhor Jesus, que foi morto, sim, naquela cruz, voltará, voltará, enfim. Por isso eu canto glória, glória, glória ao Autor da minha fé. Glória, glória ao Autor da minha fé. Glória ao Senhor, glória ao Senhor, glória ao Senhor, Autor da minha fé. Glória ao Senhor, glória ao Senhor, glória ao Senhor, o Autor da minha fé. Não somos cantores, mas como falamos anteriormente, Salmo 150, tudo que tem fôlego, louve ao Senhor. A paz do Senhor Jesus, meus amados e queridos irmãos. Glória a Deus, a paz do Senhor, irmão.